Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós já fizemos a leitura deste texto, João capítulo 6, a partir do versículo 60, mas eu quero chamar a sua atenção para os versos 67 e 68. Diz assim, 67 e 68. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Se Jesus estivesse aqui nesta noite e perguntasse, você gostaria de se retirar, como tantos outros têm se retirado ao longo desses anos? Qual teria sido, ou qual seria a sua resposta? A de Pedro foi esta: não, nós não temos outra opção, nós não temos outro caminho, nós não temos outro Salvador além de Jesus Cristo. Eu quero pregar nesta noite justamente sobre a pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Quem aqui nunca pensou em desistir do caminho de Deus, incluindo os pastores, incluindo os diáconos? Quem aqui nunca pensou em desistir? No Novo Testamento, os 4 desertores mais famosos, de quem temos notícias, foram Judas Iscariotes, Simão Pedro, João Marcos e finalmente Demas, companheiro do apóstolo Paulo nas suas primeiras viagens missionárias. Simão Pedro e João Marcos são os únicos 2 que voltaram para Cristo, arrependidos e transformados. Judas Iscariotes, a Bíblia diz, suicidou-se e foi para a perdição. Nós não sabemos o que aconteceu com Demas, a Bíblia não nos dá notícia. Tudo isso aconteceu depois da multiplicação dos pães, quando Jesus perdeu em um só dia mais de 5.000 discípulos. Em um só momento, ele perdeu a grande maioria dos seus seguidores, ficando apenas com 12 pessoas, com apenas 12 discípulos. Jesus deixou bem claro que segui-lo não é o mesmo que aceitá-lo, e que aceitá-lo não é o mesmo que segui-lo. Muitos seguem Jesus Cristo nesta noite mesmo, por variadas razões, menos por causa de uma fé genuína, e Jesus sabe disso. Versículo 64 diz, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Causa-me espanto e arrepios saber que Jesus Cristo conhece todos os meus pensamentos, conhece todos os meus desejos, meus planos, sabe de todas as palavras que sairão dos meus lábios, mesmo antes de serem pronunciadas. Causa-me espanto saber que Jesus Cristo conhece tudo a meu respeito, e não há nada que eu possa esconder do conhecimento dele. Demas, por exemplo, desamparou o caminho de Deus, a Bíblia diz, porque ele amou o presente século, ele amou o sistema deste mundo, ou seja, as atrações. Ele se cansou da rigidez do cristianismo, ele se cansou das regras, dos ensinamentos, das doutrinas do apóstolo Paulo, e correu para uma vida de mais liberdade, de mais entretenimento, de mais prazer. João Marcos, ele não abandonou o caminho de Deus por causa do prazer, mas por causa da dor. Ele não queria ser mais perseguido, ele não queria mais ser açoitado, ele não queria mais ser
condenado e correr o risco de ser sacrificado nas arenas de Roma, como estava acontecendo com tantos outros cristãos. Por causa do medo, ele abandonou os caminhos de Deus e preferiu os prazeres da vida. Agora, meus amados irmãos, seja por medo ou por prazer, a verdade é que nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas estão desertando o caminho de Deus. Nós estamos vivendo no momento que muitas pessoas estão abandonando as suas igrejas. De acordo com o IBGE, havia 1 milhão de chamados evangélicos que no ano de 2000, isto é, há 19 anos, haviam abandonado as suas igrejas e não queriam mais nenhum tipo de vínculo com as suas igrejas evangélicas. Mas 10 anos depois, no ano de 2010, quando foi realizado este último censo, este número já havia aumentado mais de 780%. Ou seja, em 2010, nós não sabemos o número hoje, já havia 10 milhões ou mais de chamados evangélicos que haviam deixado as suas igrejas e não tinham mais nenhum tipo de vínculo com a casa de Deus. E eu quero que você veja como que a história sempre se repete. No versículo 66 lemos: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu não sei quantas pessoas já deixaram esta igreja por minha causa, por minha culpa. Eu não sei quantas pessoas ainda deixarão a igreja por minha culpa, por minha causa. E eu espero que Deus me perdoe, que Deus me salve desses pecados. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas estão deixando a casa de Deus porque não suportam mais os ensinamentos da palavra de Deus. Eles abandonaram Jesus Cristo no único dia por causa da palavra de Deus. Como garantir que você e eu também não venhamos a nos afastarmos da fé, da palavra de Deus e da fé no unigênito Filho de Deus? Precisamos, irmãos, possuir a mesma convicção, a mesma determinação do apóstolo Pedro, aqui no versículo 68. Quando Jesus desafiou os 12, quereis vós também retirar-vos? Pedro imediatamente respondeu, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Senhor Jesus, não adianta fazer esta pergunta, porque diferentemente dos outros 5.000 que foram embora, nós não temos outra opção na vida a não ser seguir Jesus Cristo. Ele não disse isso da boca para fora. O próprio Jesus reconheceu que foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Foram palavras de convicção, foram palavras de caráter, foram palavras de razão e não de emoção, quando ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos outra opção na vida a não ser Jesus Cristo. Eu me lembro quando o pastor Oswaldo Agnesini, um dos meus professores de seminário, quando ele estava participando do concílio para a ordenação de futuros pastores, aqueles jovens que estavam postulando, o episcopado, o pastor Oswaldo sempre perguntava para eles: o que você faria se não pudesse ser pastor? Se o jovem respondesse: eu seria médico, no meu caso eu seria bancário, eu seria professor, eu seria dentista, eu seria advogado, o pastor Oswaldo diria: você não serve para ser um pastor. Qual deveria ser a resposta? Ele queria ouvir daquele jovem: eu não sei, eu não me vejo fazendo nada além de pastorear o rebanho de Deus. Sinceramente, eu não me vejo em nenhuma outra vocação
Deus me chamou para ser um pastor e eu não me vejo fazendo nada que não seja servindo a Deus como um pastor. Pastor Oswaldo, ele queria ver convicção no chamado daqueles jovens, porque ele estava cansado já naquela época de ver jovens entrando no ministério e alguns anos depois desistindo do ministério. Ele queria ver convicção, e assim foi a resposta de Pedro. Jesus deu para eles a mesma possibilidade, a mesma oportunidade, mas Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, nesta noite, para não ser um desertor, para não fazermos parte daquela lista extensa de 10 milhões ou mais de crentes evangélicos que desertaram as suas igrejas, nós precisamos de convicção em 3 áreas da nossa vida cristã. E agora você pode falar amém para cada uma delas. A primeira convicção é que a palavra de Deus está sempre certa. A segunda convicção: Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. E a terceira convicção: nós somos realmente salvos. Amém, irmãos? Se você tem essas 3 convicções, você não vai jamais abandonar o caminho de Deus. Em primeiro lugar, convicção que a palavra de Deus sempre tem razão. Olha o que os judeus reclamaram no verso 60. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu tenho certeza que eu já pisei no calo de algumas pessoas, sem querer, sem ser de propósito. Jamais faria isso de propósito, e as pessoas não voltaram mais à igreja, porque duro foi aquela pregação. De repente, Jesus deixou de realizar milagres para falar sobre sofrimento, sacrifício, envolvimento, mas a multidão não estava ali para ser cobrada, e sim para ser alimentada, para ser curada de suas enfermidades. Mas quando Jesus passou a cobrar comprometimento, sofrimento, a multidão se dispersou. Eu reconheço que nem tudo o que a palavra de Deus nos manda fazer e nos ensina é agradável aos ouvidos. Há muitas coisas que, se eu pudesse, eu também apagaria da palavra de Deus, ou eu mudaria na palavra de Deus. Eu reconheço isso, mas eu também reconheço que tudo que há na palavra de Deus é certo, é bom e é o melhor para as nossas vidas. Ela é mesmo uma espada de 2 gumes, que corta tanto na hora que entra, quanto na hora que sai. Mas como eu disse nesta manhã, ela também é comparada ao favo de mel, porque ela é doce ao nosso paladar, e ela nos conforta, e ela nos assegura. A Bíblia é apta para discernir todos os pensamentos do nosso coração. Por isso, a palavra de Deus é sempre a primeira a ser abandonada quando nós nos encontramos frios espiritualmente. Primeiro, nós reclamamos das pregações e dos ensinamentos, quando não reclamamos daquela peça que fica atrás do púlpito, falando ao microfone. E segundo, nós não acreditamos mais nem no que ouvimos e nem no que lemos. Primeiro surge murmuração contra a palavra de Deus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Murmuravam do quê? Da pregação. Murmuravam disto. Disse-lhes: isto escandaliza-vos? Jesus sabia, irmãos, que a palavra dele estava escandalizando aquelas pessoas, os seus ouvintes. Escandalizar é o mesmo que ofender. Jesus sabia que seus ensinamentos estavam ofendendo os seus ouvintes. Mais de 5.000 pessoas reclamaram daqueles ensinamentos
e imediatamente foram embora. Eu já estive em cultos que durante a mensagem, pessoas escandalizadas e ofendidas se levantaram e foram embora. Elas foram embora. É algo muito triste para o pregador ver alguém se levantando e indo embora, mas isso acontece com mais frequência do que nós gostaríamos que acontecesse. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus naquele dia. As pessoas foram todas embora de uma única vez. Desde que entrei no ministério, isso há 25 anos, eu fiz uma promessa para Deus, e eu fiz uma promessa para o povo de Deus, que tanto quanto eu saiba, eu tenho cumprido. Eu prometi que jamais pregaria uma mensagem encomendada. Eu jamais prepararia uma mensagem por causa de uma única pessoa. Eu jamais pregaria uma mensagem só para você. Também jamais vou preparar uma única mensagem para resolver um único problema da igreja. Jamais, irmãos, eu vou usar esse púlpito para atacar pessoas. Jamais eu vou usar esse púlpito para enviar mensagens para as pessoas. Esse lugar é sagrado, amém, irmãos? Esse lugar não é lugar de ser mesquinho, amém, irmãos? Este lugar não é lugar para ser hipócrita, amém, irmãos? Jamais usar o púlpito da igreja para atacar pessoas. Tanto quanto eu saiba, eu tenho cumprido esta promessa. Somente Deus tem o direito de nos ofender. Somente Deus tem o direito de nos escandalizar através da palavra. E às vezes isso acontece. Às vezes nós entramos na igreja e a palavra de Deus fala aos nossos corações. Ela mexe com o nosso brio. E é tão bom quando isso acontece e nós temos certeza que a mensagem vem de Deus e não do homem. Os discípulos disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quantas e quantas vezes, lendo a Bíblia em casa, no secreto do nosso lar, ou dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração fica queimando, amém, irmãos? Ardendo por dentro. E nós sabemos que aquele recado vem de Deus, e não do pastor que está transmitindo a palavra de Deus. Certa vez, aqui mesmo nesta igreja, um homem queria me chamar para a briga, na porta da igreja depois de um culto abençoado. Eu acho, José Maria, que aquela foi a primeira vez que eu cheguei bem próximo a levar uns bons tapas por causa do ministério. E o João Carlos não estava por perto, porque se ele estivesse, ele apanhava no meu lugar. Tenho certeza disso. Mas o homem estava vermelho de raiva. Ele tinha certeza que eu havia preparado aquela mensagem única e exclusivamente para ele. Alguma coisa havia acontecido entre ele e a esposa durante aquela semana que passou. E ele tinha certeza que a esposa havia me telefonado e havia me contado tudo. Eu estava sabendo de tudo e preparei a mensagem para desmoralizá-lo, para escandalizá-lo, para ofendê-lo perante a esposa e a família dele. E ele me chamou para a briga, disse que eu havia desrespeitado. Graças a Deus, eu fui salvo pelo gongo. Eu tenho o costume de colocar a data em todos os manuscritos das minhas mensagens. Então eu tirei a mensagem da Bíblia, mostrei para ele a data que aquela mensagem havia sido preparada há mais de um mês. Na hora que ele viu a data, ele ficou sem graça. Graças a Deus deu um passo para trás e me pediu perdão. Tornou-se meu amigo. Então eu disse para ele: meu irmão, eu prometo, jamais vou pregar uma mensagem encomendada, mas também jamais deixarei de pregá-la se ela foi dada por Deus.
jamais deixarei de entregá-la, se ela veio de Deus. Eu quero que você saiba nesta noite, que a palavra de Deus, às vezes, vai arder no seu coração. Espero que ela sempre faça isso. Mas não atribua ao pastor, ao pregador, mas a Deus que está falando junto ao seu coração. Então não reclame mais da palavra. Quando ela estiver queimando dentro do seu peito, agradeça. Caso contrário, você estará rejeitando a palavra de Deus e não a palavra do homem. E a murmuração leva também à rejeição da palavra. Jesus disse: mas há alguns de vós que não creem. E sabe o que significa a palavra crer? Se comprometer. Jesus disse: há alguns de vocês que não se comprometem. Aquela multidão queria fazer parte dos milagres. Quem não deseja fazer parte dos milagres? Mas não queria fazer parte do caminho, não queria fazer parte do que Jesus estava ensinando. Eles queriam comida, eles queriam proteção, eles queriam cura, mas quando souberam que teriam também que carregar a sua cruz, eles se retiraram. Meus irmãos, eu já vi pessoas rejeitando a palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, só porque durante uma leitura, elas encontraram um versículo que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. E a pessoa disse: mas eu gosto muito de beber, eu adoro beber vinho, logo a Bíblia não é boa. Rejeitaram a palavra de Deus, porque encontraram nela algo que não lhes agradou. Outros a rejeitam porque ela é contra o divórcio, ela é contra o ecumenismo, o ajuntamento de todas as igrejas, ela é contra a fornicação e tantas outras coisas que já se tornaram normais na nossa sociedade. Foi o que os judeus fizeram. Eles rejeitaram tudo de bom que Jesus havia feito, tudo de bom que Jesus havia ensinado. Por quê? Porque descobriram que a vida cristã exige comprometimento, fidelidade, participação. E isso me faz lembrar do irmão Leoncir, há alguns anos atrás, quando ainda ele era incrédulo. Eu fui à casa dele algumas vezes para pregar o Evangelho. E numa daquelas vezes ele disse: mas pastor, se eu aceitar a Jesus Cristo, eu vou perder muitas coisas. Eu vou perder os meus amigos de final de semana. Eu vou perder a minha cerveja com os meus amigos no final de semana. E eu disse para ele: eu não vou te enganar. Você vai perder muitas coisas mesmo quando decidir servir a Jesus Cristo, mas eu quero lhe fazer uma promessa: você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais do que você vai perder. E através da dor, Deus chamou Leoncir para a salvação. E o Leoncir veio para esta igreja e ele ganhou muito mais do que ele jamais perdeu. Ele ganhou uma esposa, ele ganhou 2 filhos, amém, irmãos? Ele ganhou uma família, ele ganhou um ministério, ele ganhou uma nova vida. E através do Leoncir, tantos outros já vieram a Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus nesta noite, porque elas não querem perder. Aquela multidão rejeitou a Jesus Cristo naquele dia, porque tinha medo do sofrimento. Mas sabe o que aconteceu com ela 30, 40 anos mais tarde? A maioria daqueles judeus foi queimada vivo. Foi queimada vivo. Os
soldados romanos invadiram a cidade de Jerusalém, irmãos, e mais de 400 homens foram crucificados num único dia. Soldados atearam fogo em todas as construções, inclusive no templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, e a espada atravessou todos os demais que haviam sobrevivido. Pior ainda, morreram sem Cristo, sem salvação. Então, nesta noite, para não fazer parte da lista daqueles que abandonam a vida cristã, reconheça, meus irmãos, que a Bíblia sempre tem razão. A palavra de Deus está sempre certa. Não discuta, não argumente, apenas aceite a palavra de Deus. A própria Bíblia diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora deixe-me fazer esse adendo: a palavra de Deus sempre tem razão, a palavra do homem nem sempre tem razão. Eu já estive debaixo da pregação de certos pastores, cuja hermenêutica, a interpretação de texto, estava completamente equivocada. Então não estou dizendo que a palavra do pastor está sempre certa, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus está sempre certa. É esta palavra que tem que arder dentro do nosso coração. A segunda convicção que nós temos que defender: Jesus Cristo é o único caminho a Deus. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? E esta é uma boa pergunta. Para onde nós iremos? Para uma igreja mais liberal? Para uma igreja mais popular? Há uma igreja que não usa o púlpito, mas uma prancha de surf. Já viram? Uma prancha de surf. Para onde iremos nós? Para uma igreja que não mexa com a nossa vida, mas que fale tudo aquilo que nós gostamos de ouvir. Os judeus queriam que Jesus fosse o Messias, mas não queriam que Jesus fosse o Senhor da vida deles. Como Messias, Ele poderia salvar, Ele poderia proteger, Ele poderia reinar. Mas como Senhor, Ele iria mexer com a vida daquelas pessoas, e isso elas não queriam. Veja o versículo 26. Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Por que então os judeus rejeitaram Jesus Cristo, naquele dia, como único caminho? Pelas mesmas razões que o mundo o rejeita nos dias de hoje também. Primeiro, porque salvação vem de Deus e não dos homens. Mas segundo, perdição vem dos homens e não de Deus. O verso 65 diz: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Os judeus queriam ser salvos através da força da religião, através do ritualismo. Mas Jesus deixou claro que a salvação é espiritual e não é material. Veja o verso 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Martinho Lutero, por muitos anos, agiu como esses judeus. Ele era um monge, dedicadíssimo a Deus. Mas apesar de todos os seus esforços, ele não tinha paz dentro do seu coração. Ele entrou em desespero, pois era impossível ser mais religioso do que ele já era. Era impossível praticar mais religião do que ele já praticava. E em sua busca pela salvação, ele achou o texto, Romanos 1,17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Assim Jesus explicou para os judeus: tenho fé em mim, creio em mim, o resto é por minha conta. Amém, irmãos? O resto eu cuido. Mas eles não aceitaram. Veja a reação deles no verso 66. Desde então, muitos
dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando eu iniciei esta igreja aqui na cidade de Goiânia, um líder de uma das maiores igrejas evangélicas da nossa cidade, já era uma das maiores na época, continua sendo uma das maiores nos dias de hoje, me deu pessoalmente a seguinte receita: irmão Rômulo, se você quer ver a sua igreja crescendo, explodindo, você precisa realizar cultos de libertação, prosperidade financeira e também de cura. Você precisa fazer campanhas através das quais as pessoas precisam participar. Por quê? Porque essas pessoas precisam sentir que elas estão se esforçando, que elas merecem serem bem cuidadas e bem tratadas por Deus. Este foi o problema daquela multidão que abandonou o Senhor Jesus Cristo. Eles viajaram pelo deserto, sem água, sem comida, para vê-lo, para ouvi-lo, mas não foi capaz de crer nele para a vida eterna. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, escute, não vem de nossos esforços humanos, amém, irmãos? Não vem de nossas campanhas, não vem de nossas promessas. A salvação vem da nossa fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Mas há sim uma situação que já parte do homem: perdição. Perdição é obra humana. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E esta pergunta é prova cabal do nosso livre-arbítrio. Se Deus não tivesse nos dado o direito de escolha, Jesus Cristo não teria feito tal pergunta. Mas a pergunta de Jesus mostra que é nossa responsabilidade decidir nesta noite Jesus Cristo ou o mundo. É nossa responsabilidade aceitá-lo ou rejeitá-lo. É como o livro do Pequeno Príncipe, quando diz: tu és responsável por aquilo que cativa. Tu és responsável pelas decisões que você faz. Jesus escolheu 12 homens, não para a salvação. Ele escolheu 12 homens para o discipulado. Haja vista que um deles era perdido. Um deles rejeitou a Cristo e foi para a perdição. Mas os outros 11 creram no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Então, nesta noite, para não fazer parte daqueles que vão abandonar ainda a igreja do Senhor Jesus Cristo, reconheça, a Bíblia sempre tem razão. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. E agora, em terceiro e último lugar, precisamos ter convicção de que realmente nós somos salvos e não meros religiosos. Quantos aqui são salvos e têm certeza? Digam amém. Amém. Irmãos, esta convicção é que vai nos manter firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro falou pelos 12, mas sem saber que um deles não era salvo. Jesus sabia, mas não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Um diabo significa um inimigo, um adversário, um inimigo de dentro. Como podemos ter certeza nesta noite de que nós não somos um diabo, um inimigo, um adversário? Primeiro, não tendo outra opção senão a Jesus Cristo. E segundo, não obstruindo o caminho de Cristo. No verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente.
Então veja, Jesus não é apenas o Messias, o Salvador do mundo terreno, mas Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo espiritual. Ou seja, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso próprio Deus. Foi essa convicção que segurou a fé do apóstolo Pedro, mesmo depois de ter caído 3 vezes. E esta convicção, Jesus Cristo, Filho do Deus vivente, que tem me segurado há tantos anos na vida cristã, e é esta certeza que vai segurar você também. É esta certeza que vai fazer com que você jamais se desvie do caminho de Deus, por maior que seja a provação. Esta fé em Cristo nos dá certeza de salvação. Não somos um diabo, amém, irmãos? Por quê? Não obstruímos o caminho de Deus, porque o diabo, o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui Jesus chama Judas de diabo, mas no jardim do Getsemane, sabe como que ele chamou Judas? Amigo, porque Jesus era realmente amigo de Judas, ainda que Judas não fosse amigo de Jesus. Isso explica a razão que Jesus manteve Judas como um dos discípulos, por 3 anos e meio, não só um dos discípulos, mas tesoureiro de Jesus, mesmo sabendo que ele era o traidor e ladrão. E assim também Jesus Cristo, sempre foi, sempre será o nosso melhor amigo. Independente de como nós o tratamos, Jesus Cristo sempre será o nosso melhor amigo. A pergunta é se nós somos amigos dele, mas ele é nosso amigo. E eu estou terminando. Ele disse em João 15,14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele nos manda? O que ele nos manda é o que nós sempre ouvimos desta palavra, ou que nós sempre lemos desta palavra. Senhor, para quem iremos nós? Que pergunta! Mas sabe qual é a resposta? Minha e sua nesta noite? Para lugar algum, nós vamos ficar aqui mesmo. Ficaremos firmes no nosso devido lugar, porque sabemos que a Bíblia é a perfeita, infalível, absoluta autoridade de Deus. Cremos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o Messias e Ele é o próprio Deus encarnado. E nós temos absoluta certeza que pela graça, pela misericórdia, fomos salvos para todo sempre. Então o que vai acontecer conosco? Diante dos desigrejados, dos 10 milhões ou mais de chamados crentes evangélicos, que estão saindo sorrateiramente de suas igrejas. Veja o que vai acontecer conosco. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Pela graça de Deus, nós jamais faremos parte dos 10 milhões ou mais de crentes afastados. Por quê? Porque nós temos convicção. Nós não somos religiosos, nós somos salvos. Religião dura pouco, salvação dura para sempre. A palavra de Deus está ardendo dentro do seu coração, por isso você nunca vai abandoná-lo. Vamos fechar os olhos.